Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo. Muito boa noite a todos. Vamos então, começando esse nosso encontro de hoje, nós vamos continuar falando das crenças. Porque esse tema é um tema muito bom, mas nem todo mundo se dá conta disso. Então, nós vamos continuar falando desse tema ainda por hoje. Então, vamos continuar falando das crenças limitantes. Aquelas crenças que você quer soltar, que você quer se livrar delas. Então, por exemplo, se alguém acredita no sangue derramado, que o sangue derramado por alguém pode pagar suas dívidas e a dos demais, bom, para mim isso trata-se de uma crença limitante. Mas as pessoas acreditam porque é muito confortável. Tem muitos exemplos de crenças limitantes, mas eu resolvi pegar esse do sangue derramado, porque é uma coisa que todo mundo conhece, né? Todo mundo já leu isso, todo mundo já escutou dessas coisas, então todo mundo sabe. Ninguém quer sair da zona de conforto. Trata-se, então, de autossabotagem. Autossabotagem é um sentimento interno que nos convence a permanecermos onde estamos para evitar o crescimento, para evitar o crescimento e permanecer na zona de conforto. Bom, mas para falar das crenças limitantes, a gente tem antes que falar do ego. O que é o ego? O ego é o eu de cada um. O ego opera no sistema de crenças, que por sua vez opera no mundo dos desejos. Então, se alguém quer se livrar das crenças limitantes através do soltar, tem que fazer isso através dos resultados obtidos com as próprias crenças. Segundo as leis de atração e manifestação do universo, você atrai coisas, pessoas e situações compatíveis com os seus sentimentos, mas nem sempre de acordo com os seus desejos. A gente vem falando disso aqui. A gente vem falando frequentemente disso aqui. Então, segundo as leis de atração e manifestação do universo, você atrai coisas, pessoas e situações compatíveis com os seus sentimentos, mas nem sempre de acordo com os seus desejos. Por que isso acontece? Isso acontece por causa dos seus sentimentos na contramão dos seus desejos. Então, se alguém quer se livrar das crenças limitantes através do soltar, tem que ser através dos resultados obtidos com as próprias crenças. Toda e qualquer crença sua produz um resultado. Se esse resultado produzido é decepção, desilusão, desencanto, se é tristeza e aborrecimento, certamente trata-se de uma crença limitante que está na contramão dos seus desejos. Por outro lado, se o resultado produzido é de alegria, felicidade e gratidão, aí trata-se de uma crença positiva,
que está em fluxo com o todo, em fluxo com o universo do todo dos seus desejos. Então, gente, vamos falar dessa questão mais uma vez. Vamos fazer isso na visão quântica. Né? Vamos fazer isso em termos de física quântica, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos seus conceitos, né? Como a gente sempre está falando aqui. Então, falar disso na visão quântica, da física quântica e suas ferramentas. Então, dentre as ferramentas que a gente tem, que estão disponíveis para todos nós, nós falamos sempre aqui da ressonância harmônica, porque esta é uma ferramenta muito interessante. É uma ferramenta feita pelo professor Hélio Couto e ele tem contribuído muito para para o nosso entendimento aqui com a mecânica quântica. Então, segundo a ressonância harmônica e segundo cada um de nós que também já tem alguma experiência com isso, você tem a expansão de consciência, você alcança a expansão de consciência, a evolução espiritual, as informações sobre diversas coisas, mas principalmente sobre como funciona o universo. Porque se alguém quer desfrutar da física quântica, dos benefícios da física quântica, desta nova onda de informação da mecânica quântica, tem que começar pelo entendimento sobre como funciona o universo, porque se você não tem nenhuma noção de como funciona o universo, fica difícil para entender essa novidade da mecânica quântica que chega dizendo que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. E aí a gente começa a entender que a consciência é que dá as cartas, a consciência é que colapsa, a consciência é que administra as possibilidades. Quando você escolhe, quando acontece a escolha da possibilidade, esta possibilidade é colapsada e torna-se imediatamente, ela torna-se uma probabilidade. E as probabilidades vão se transformando, vão virando outras coisas. Como a gente sempre fala aqui, vão virando elétrons, nêutrons, prótons, quarks, células e seres das mais variadas espécies. Então, por isso é que a mecânica quântica vai dizer que tudo é onda, porque as possibilidades, as infinitas possibilidades, estão em forma de ondas. E tudo é proveniente de uma onda. O todo é uma onda. O Todo-Poderoso é uma onda única, da qual se derivam todas as outras. São as infinitas possibilidades que vão se transformando e virando outras coisas de acordo com a escolha da consciência. Então, esse é o assunto que nós vamos abordar na visão quântica deste nosso encontro de hoje. Estou aguardando a participação de muita gente aqui hoje. Nós vamos ter um belo programa aqui nesse domingo de hoje. Engraçado. Às vezes a gente fala muito, né? Em zona de conforto, crenças limitantes. É justamente isso que eu acho, né? Que eu entendo do sangue derramado.
a pessoa acha que está tudo certo, que já foi pago, que já foi resgatado aquela dívida. Aí a pessoa vê que não funciona por este lado. Isso aí chama zona de conforto, sistema de crenças, e que impedem a pessoa de crescer, impedem o crescimento pessoal. Prefere permanecer nessa zona de conforto, nesse sistema de crenças do sangue derramado, que paga umas dívidas, e não é bem assim. Que se fosse assim, se fosse certo, correto assim, se tudo tivesse resolvido só no sangue derramado, este mundo seria uma maravilha. Esse mundo, com certeza, não estava, quer dizer, mundo, quando eu falo, as pessoas, o entendimento, a evolução das pessoas, as pessoas não estariam assim, debaixo dessa crença limitante, debaixo da autossabotagem, da zona de conforto, devido esse sentimento interno que nos convence a permanecermos aonde a gente está, onde nós estamos. Que esse permanecer desse sentimento evita o crescimento pessoal. E aí a pessoa permanece naquela zona de conforto, naquela crença limitante do sangue derramado. Que se fosse só, tivesse concluído, melhor dizendo, a situação, só, só mesmo o sangue derramado, as coisas não estariam do jeito que estão para a humanidade de um modo em geral. Então, pessoal, é um assunto riquíssimo, muito interessante. Só que um assunto puxa o outro, é uma sequência. Porque, segundo os conhecimentos da mecânica quântica, o universo não atende os nossos desejos. O nosso desejo é realizado de acordo com a frequência que vibramos. Se estamos na sintonia do amor, da gratidão, da alegria, da mudança, coisas boas vão nos acontecer. Se estivermos também no sentimento de lamúria e lamentações, coisas ruins também vão se manifestar. Agora, seria muito fácil, né, eu emanar para o universo que eu quero ganhar na loteria, na Mega Sena, né, na quina. Aí eu vou lá e jogo, não ganho. E aí, o meu desejo não era ganhar na loteria, na Mega Sena, na quina, e não ocorreu. Então, eu tenho um desejo, não o sentimento. Eu sinto que eu sou rica, que eu sou próspera, que aquele prêmio ali de 500 milhões me pertence. Eu vou lá, jogo e não ganho. Onde que teve o erro? Eu não tinha este sentimento ou só tinha o desejo? Aí pensamos o seguinte, que temos que livrar das armadilhas do ego, neutralizar a preguiça, a autossabotagem e vibrar na alegria, vibrar no amor, fazer bem ao próximo, fazer bem a mim mesmo. Aí os resultados positivos que eu tanto almejo, eu vou conseguir, porque o que nós
podemos ver que nem todo mundo se adapta às novas mudanças, aos novos conhecimentos, porque a natureza está sempre em evolução. De tempos em tempos, tem novos conhecimentos chegando e batendo na porta. E tem muitas pessoas incrédulas que não faz parte, não examina, não estuda, não faz nada com esses conhecimentos novos e nem tampouco com conhecimentos do passado, como os conhecimentos religiosos. E muito dessas pessoas têm um ponto de equilíbrio. Muitos têm uma família feliz, têm negócio que prospera, têm as finanças controladas. Como que uma pessoa que não tem crença nenhuma, não pratica nenhum tipo de estudo para evolução pessoal, evolução espiritual, seria assim neutra, não participa de nada. E são pessoas bem-sucedidas. E tem outras pessoas que estudam, participa, colabora, ajuda, olha o próximo, né, trata o próximo como a si mesmo, e essas pessoas não têm uma guinada financeira. Por que isso ocorre? Pois é, Idalice, tudo que a gente tem é de acordo com os sentimentos, com a vibração dos sentimentos, com a frequência dos sentimentos. Então, tudo que você deseja tem, antes de tudo, que estar em fluxo com os seus sentimentos. Tem que estar compatível com os seus sentimentos, que nem sempre estão de acordo com os seus desejos. Aí vem essa questão que a gente está colocando. Por que isso acontece? Acontece por causa dos seus sentimentos vibrando na contramão dos seus desejos. Os seus desejos é uma questão administrada pelo ego. Porque o ego administra as coisas. O ego... Quem é o ego? O ego sou eu, então é você mesma, né? Você administra as coisas. Mas a gente tem que entender que o ego é composto de 12% consciente e 88% inconsciente. Então, se não acontecer a limpeza, se o ego não passar, se a consciência egóica não passar nesse processo de limpeza, então a maior parte dele está contaminada, está suja. Então, com essa sujeira toda, quase sempre ele está na contramão dos seus desejos. Os seus desejos funcionam à base de 12%, né? Que 12% é consciente. Então, dos seus 12% consciente, você quer ganhar na loteria, você quer isso, quer aquilo outro, você quer tudo do bom e do melhor, você joga... Lá uma vez ou outra você joga, né? Ainda tem essa situação, ainda essa coisa de que lá uma vez ou outra você joga, mas você não joga frequentemente, né? Mas mesmo assim, vamos deixar essa questão do lado. O que acontece com frequência é a atuação dos 88% do seu eu, do seu ego, da sua consciência egóica, 88%
dela está suja, está uma sujeira, muito suja. E daí, os seus desejos quase sempre são afrontados, são afrontados pela sujeira, né? Então, primeiro tem que limpar a consciência egóica, o ego tem que ser limpo. É por isso que nós estamos falando desse negócio do soltar, porque o soltar implica nas crenças limitantes, nas crenças de sujeira. E então, quando você tem esses 88% já livre da sujeira, fica mais fácil para colocar os sentimentos em fluxo com o seu desejo, né? Porque você os desejos, os 12% conscientes, vibrando na alegria, na felicidade, no desejo de obter aqueles resultados. Mas os 88% de você, do seu ego, estão carregados de sujeira. E aí você, as crenças que você acredita que vai ganhar na loteria, joga e faz com desejo, com alegria, e a coisa não acontece. Não acontece por causa desses 88%. O resultado que você tem é produzido por 100% do que você é, né? Então, a gente está conversando desse assunto hoje. E está falando aqui também, por outro lado, que as crenças, toda e qualquer crença sua, produz um resultado. Se esse resultado produzido é de alegria, felicidade e gratidão, é porque os seus sentimentos estão em fluxo com os seus desejos. Mas para que isso aconteça, tem que passar antes pela limpeza. Tudo isso para que você obtenha resultados favoráveis de acordo com os seus desejos, é preciso, antes de tudo, da limpeza. É preciso que os seus sentimentos estejam em fluxo com os seus desejos. Mas para que isso aconteça, tem antes que fazer a limpeza das crenças limitantes. Verdade, Dalice. As coisas só têm fundamentos baseados em fatos reais, em resultados. Quando não há resultados, diante da situação desse sangue derramado, se torna nulo. Se torna uma coisa que foram um conto, se inventou um ponto e foi fazendo de acordo com as ideias antigamente. A gente sabe que tudo foi preciso e necessário mesmo, só que esse necessário foi que dessa maneira que foi contado, foi devido à confusão que fizeram na tradução do hebraico para o grego, latim. E aí deu essa confusão toda, que naquele tempo o pessoal não tinha muita instrução. Justamente por isso mesmo não tinha evolução. Que é só com essas fontes de informações que aí estão chegando até nós, é para isso tudo cair por terra. Que só aquele sangue derramado não seria suficiente. Aquele sangue derramado não seria suficiente, até porque que cabe aí o grande enredo da zona de conforto e crenças limitantes. A pessoa se baseia naquilo, fica se torturando a vida toda, marcando passo dentro desses contos
desse jeito de explicar dentro da filosofia de vida que não leva a resultado nenhum. Só leva a contradição que não resolve. Não é bem por aí que as coisas funcionam. Funciona dentro dos viés da mecânica quântica, o ser humano buscando a evolução, procurando o auto se conhecer, procurando o autoconhecimento para poder dar prosseguimento, melhor dizendo, essas formas de entendimento, de entendimento quântico, dentro das possibilidades quânticas. Então, pessoal, como se faz essa limpeza? Não é uma faxina que a gente tira tudo do lugar, arreda móvel, limpa tudo, pinta a parede mofada e tá tudo novo e bonito de novo. Quais os sinais que está limpando é o resultado que eu estou tendo, né? Então, eu limpei minhas crenças limitantes, eu começo a ter resultado positivo. E como que se faz essa limpeza do ego? Qual é o beabá para limpar esses 88%? Qual é o primeiro passo? Bom, vamos conversar, né, gente? Vamos conversar e dialogar bastante, questionar bastante. É isso mesmo, Dalice, que você está fazendo, a gente tem que perguntar mesmo, a gente tem que questionar e conversar do assunto, que aos poucos a gente vai chegar, a gente vai encontrar as respostas para a solução das questões. Como nós estamos conversando hoje, nós colocamos essa questão do sangue derramado. Bom, tem muita gente que acredita, é uma imensa maioria que acredita, mas na prática, será que funciona? Então, a Fátima já entendeu que não funciona, mas a gente pode expandir mais, a gente pode avançar mais nessa questão. Por que que no fundo não funciona, né? No fundo não funciona. E mesmo na prática, porque se funcionasse, você já tinha, como a Fátima falou, todos os problemas resolvidos, não é? Então, não funciona. Mas as pessoas continuam acreditando por ser confortável, por ser muito confortável. Então, as pessoas estão na zona de conforto, as pessoas estão na autossabotagem, não é? Elas vão, porque o negócio é confortável, mas não funciona. Mas as pessoas, se o resultado disso aí, porque um jeito de se entender, começar a entender como se livrar das crenças limitantes, é através do soltar, né? Tem que soltar. Mas assim, toda e qualquer crença sua produz um resultado, positivo ou negativo. Nesse caso do sangue derramado, produz resultado negativo, mas as pessoas nem percebem. Elas não percebem porque estão na zona de conforto, estão no autossabotagem. Como é que você vai pagar dívidas através das ações do outro? Não, cada um paga a sua dívida. Mas essa crença no sangue derramado faz com que você acredite. Você acredite. E para aqueles que estão acreditando e não desconfiaram de nada, essa crença ela produz um resultado de alegria, de felicidade e gratidão, porque na prática isso não funciona, porque se fosse assim, já não teríamos mais os desacertos,
já não teríamos mais essa infinidade de dívidas que se traduz na miséria, se traduz em coisas desagradáveis, enfim, se traduz em muitos desacertos no dia a dia da população. Então, trata-se de uma crença limitante. Você, quando reconhece isso, você se livra desta crença. Ela passa a produzir resultados negativos para você, que antes acreditava neste tipo de crença. Aí você percebeu isso, você joga fora e não vai mais se valer desse tipo de crença. E assim também são outras crenças limitantes com as quais você vai lidar através do resultado. Né? Então você vai perceber e vai observar que quando o resultado produzido é de tristeza e aborrecimento, é de decepção, desilusão e desencanto, tristeza e aborrecimento, isso significa que é uma crença que está na contramão dos seus desejos. E aí você, entendendo isso, você começa a identificar muitas outras crenças que estão também vindo na contramão dos seus desejos, porque os sentimentos estão, estão trazendo em primeira mão estas crenças negativas. Elas entram na frente e impedem a realização dos seus desejos. Mas para saber que crenças que são limitantes, você tem muitas outras fórmulas. Eu aqui hoje estou lembrando e usando, pegando esse exemplo do soltar e falando dos resultados produzidos. Então, é assim que aos poucos a gente vai identificando as crenças limitantes. Às vezes chega a pensar que o ruim é porque a maioria das pessoas não querem sair da zona de conforto. Isso aí a gente vê que está tratando-se de autossabotagem. Que essa autossabotagem, ela é um sentimento interno que às vezes nos convence para a gente permanecer onde a gente está. Já que tudo na nossa vida depende das emoções e a criação de nossa realidade, este sentimento interno é que nos convence a permanecer onde a gente está, onde estamos, para evitar o crescimento e permanecer na zona de conforto. Estando na zona de conforto, acho que está tudo bem. Às vezes está deitado, o exemplo que eu cito, no sofá, esperando as coisas acontecer. E as coisas não acontecem dessa forma. Tem que ir à luta para conquistar, para poder evoluir, ir para frente, para conseguir se iluminar. O inimigo oculto, que é o ego, que faz a gente permanecer na estaca zero para evitar o crescimento, na zona de conforto, permanecer na zona de conforto, permanecer nas crenças limitantes, como o Hélio disse, é o eu de cada um de nós. E esse ego, ele opera no sistema de crenças, nas nossas emoções
que impedem a criação da realidade dos nossos desejos, no mundo do nosso desejo. O desejo de ter uma vida melhor, para ir no fluxo, para as coisas não irem no contrafluxo. Então, o ego é o principal que opera, que é o inimigo oculto, que opera dentro, junto com o inimigo oculto, que opera junto no sistema de crença, que muitas das vezes atua no mundo dos nossos desejos, de conquistar uma realidade favorável, uma realidade plena. Então, ele cria esses obstáculos. É por isso que quando a gente fala que a gente quer se livrar disso, dessas crenças limitantes, que às vezes vem através do soltar, a gente tem que fazer uma limpeza para a gente alcançar os resultados limpos, sem as crenças limitantes, sem a autossabotagem, sem a zona de conforto. Que a gente sabe que a emoção é a criação da realidade. O que a gente pensa atrai, mas nem sempre, segundo as leis de atração e manifestação do universo, nós que cocriamos a nossa realidade das nossas vidas. Mas só que, às vezes, muitas das vezes, é uma cocriação que muitas das vezes vem no contrafluxo. Por quê? Devido às crenças limitantes, autossabotagem, zona de conforto, que tem sempre o ego ali atuando por trás das crenças limitantes, e que a gente tem que trabalhar este ego. Trabalhando o ego, que é o eu de cada um de nós, aí as coisas mudam, aí as coisas vêm no fluxo, vem numa realidade favorável. Aí as nossas emoções passam a ser resultados da criação da nossa realidade. Não no contrafluxo, mas sim no fluxo. É por isso que tem que trabalhar o ego. O que a pessoa emana volta para ela. Se eu estou emanando amor, positividade, alegria, entusiasmo, felicidade, eu tenho que estar recebendo isto, porque eu estou sentindo, estou vivendo. Se eu recebo o contrário, eu não tenho estes sentimentos que eu estou doando, que eu estou vivendo. Bom, Idalice, você está no foco. A pessoa está focada, mas usando que percentual da consciência? Qual o percentual de consciência que ela está usando? Certamente ela está usando o percentual de 12%, porque ela está no foco, ela está focada. É esse percentual de 12% que permite o foco. Tudo que você quer, tudo que você deseja, você faz e busca através do foco. Mas você usa a consciência focada nos 12%. 12% consciente e 88% inconsciente. O resultado muitas vezes não aparece porque ele é proveniente dos 88%. É os 88% da consciência que está agindo, que está em ação, que está colocando uma barreira, uma fumaça, uma cortina de crenças negativas, de crenças limitantes. Então, cai naquela mesma situação que a gente estava conversando antes. Quer dizer, você
tem que fazer a limpeza, tem que limpar o ego, tem que limpar a consciência. A consciência egóica é que resolve as coisas. É a consciência que resolve. 100% da consciência. Você tem 12% que está sempre no foco, você sabe. Está sempre focada nos seus propósitos, nos seus objetivos, com os seus 12%. Mas você não faz isso sozinha. Os 88% da sua consciência estão também em ação. Então, se não aconteceu a limpeza, se não aconteceu o soltar das crenças limitantes, das crenças negativas, não vai ser fácil para conseguir os resultados. Os resultados acontecem muitas vezes por descuido da consciência, dos 88%. Assim que vem os resultados positivos para uma pessoa que não tem crédito. Ela não tem crédito, ela quer resultados, às vezes obtém o resultado por descuido, mas não é a regra. A regra é na limpeza, é fora das crenças limitantes. Quando a pessoa consegue limpar o ego, consegue limpar boa parte dessas crenças limitantes, fica muito mais fácil para ela conseguir os resultados. Eu já ouvi em algumas palestras que quanto maior a fé, maior é o estado de alegria. Quanto mais alegre eu for, mais possibilidade eu vou ter de permanecer e ser sempre feliz e atrair bons resultados. Agora, e quem não tem fé e tem bons resultados? Se a fé é acreditar em algo que não materializou, vai chegar, vai acontecer, como que fica o soltar para quem não tem fé? Bom, Idali, se você não tem fé, se não acredita, você não pode fazer nada sem a crença. Você tem que acreditar para fazer, porque é assim que funciona. Se você não acreditar, se não tivesse tido alguma informação que levasse você a acreditar na mecânica quântica, você não estaria aqui. Então, para fazer qualquer coisa, precisa crença, precisa acreditar. A mesma coisa pode-se dizer da cultura racional, que é um conhecimento no qual você esteve por muitos anos. Enquanto você tinha informação bastante que levava você a acreditar, você botou fé, você continuou e seguiu, foi seguindo com a cultura racional. A partir de quando você esvaziou a sua crença, a sua fé, entendeu que não era aquilo que você queria, você abandonou, você deixou de lado. Assim também acontece com tudo na vida. Você tem que botar fé, tem que ter, tem que acreditar. E aí, no fazer isso, você encontra outras alternativas, como encontrou agora a física quântica, a física de resultados. Às vezes pensa que não tem crença, mas tem. Até mesmo o ateu tem crença. Ele acredita por exemplo, na inexistência de Deus. Então, ele tem crença. As pessoas em geral têm crença. Você não pode, não tem como você viver sem crenças. Você tem que botar fé em alguma coisa. Então,
tem que ter, a crença é indispensável. E agora, a questão de obter coisas, esse é outro assunto. Esse é um assunto que tem que olhar com a visão quântica. O que ocorre hoje é que as pessoas mudam, largam alguns conhecimentos que até então era verdade para elas, simplesmente pelo fato de não obterem resultados satisfatórios. Não que estejam querendo resultado imediato. O abandono destes caminhos é porque não teve mudança nenhuma, seja mudança afetiva, financeira, espiritual, emocional, não teve resultado. As pessoas param com aquele conhecimento e segue neutra, sem crença nenhuma, sem estudo nenhum, sem ajuda nenhuma. Eu conheço pessoas que fazem diversos tipos de terapia, constelação familiar, Theta Healing e um monte de outras, né? Terapeuta, com psicólogo, psicanalista, e não tem resultado. E continua estacionada na vida. Então, eu vejo que qualquer conhecimento que as pessoas se dispõem a seguir, a estudar, é porque elas estão à procura de ter, sim, resultados satisfatórios. Eu vejo o seguinte, que muitos conhecimentos, como a cultura racional, a mecânica quântica, o próprio cristianismo, para mim, foram conhecimentos que nutriram meus sonhos. Houve sim um despertar e um interesse em aprender. Agora, tem uma diferença muito grande em aprender e compreendê-las. Saber lidar com as limitações, viver fora do gesso, deixar de ser prisioneira do que me foi ensinado, não é fácil. A gente não consegue libertar da noite para o dia. E quando o resultado não aparece, a dúvida chega. O que eu estou fazendo de errado? Por que o resultado não vem?